Olá, boa noite. O É Notícia entrevista hoje o pré-candidato ao governo de São Paulo pelo PT, Luiz Marinho. Um dos aliados mais próximos ao ex-presidente Lula, Marinho foi presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, presidente da CUT, ministro do Trabalho e da Previdência do governo Lula e prefeito reeleito de São Bernardo do Campo até 2016. Hoje é presidente do Diretório Estadual do PT. Boa noite, prefeito. Seja muito bem-vindo. É um prazer recebê-lo na notícia. Boa noite, Amanda. Quero cumprimentar também os telespectadores, deixar um abraço, agradecer a audiência, afinal de contas, é a grande razão do programa, né, Amanda? É verdade. Estou à tua disposição. Prazer grande estar aqui. Vamos tentar esclarecer todas as dúvidas do eleitor, né, que afinal é o nosso grande telespectador. Prefeito, o que significa a escolha do seu nome como pré-candidato do PT a esta eleição em São Paulo? É uma volta do partido à origem de esquerda, à origem sindical? Na verdade, Amanda, o PT ele vem disputando eleições no Brasil inteiro. Em São Paulo, tivemos algumas oportunidades, em 98, com a Marta Suplicy, podíamos ter ganho aquela eleição. Em 2002, Genuíno, eu fui vice do Genuíno, nós disputamos o segundo turno, aliás, a única eleição que nós disputamos o segundo turno, com chance também. Em 2010, podíamos ter chegado no segundo turno, faltou 70 mil votos, portanto, insignificantes, tratando do estado de São Paulo, com a Luiz Mercadante, não deu. Segundo turno, quando dá, é uma outra eleição completamente diferente. Em 2014, nós tivemos uma queda muito grande. Foi uma eleição muito difícil, 2014, para o Partido dos Trabalhadores. Tivemos queda na nossa bancada estadual, federal, não elegemos o Senado. Estamos seguros que 2018 é um momento de oportunidade para o PT. Nessa confusão toda, é preciso enxergar a oportunidade. Eu venho de uma experiência bastante positiva de gestões que participei, seja como sindicalista, seja como ministro, seja como prefeito de São Bernardo, especialmente como prefeito de São Bernardo, e vamos colocar essa experiência à disposição do eleitorado do Estado de São Paulo. Até porque, se você olhar o Estado de São Paulo, governado há 24 anos pelo PSDB, o mesmo partido, eles tiveram tempo suficiente para planejar absolutamente tudo, curto, médio e longo prazo, da segurança, da educação, da saúde. E se você perguntar em qualquer região do Estado se resolver o gargalo de algum gargalo do Estado de São Paulo, a resposta vai ser não. Se a resposta é não, significa que está na hora de trocar. Se na hora de trocar, que tal contar com alguém que tem experiência para colocar à disposição do Estado para fazer diferente do Estado? Eu acho que o senhor fez um resumo que foi ótimo até para situar nosso telespectador sobre as eleições de São Paulo, até porque muita gente nos assiste, é um programa nacional, então muita gente que não é daqui assiste também, acompanha, fica entendendo um pouco mais como funcionaram as últimas eleições em São Paulo. Talvez fosse até bom, Amanda, se você permitir, claro, eu até me apresentar melhor para o eleitorado do Estado de São Paulo, até porque eu reconheço que não sou conhecido como quando nós devemos ser quando disputamos uma eleição desse nível, né? Você sabe que eu nasci no interior do estado de São Paulo, uma cidade chamada Cosmorama, próxima de São José do Rio Preto, mas fui crescer em Santa Rita do Oeste. Em Santa Rita do Oeste, lá eu cresci, puxei enxada, trabalhei na roça, colhendo algodão, milho, amendoim, enfim, até os 18 anos de idade, quando viemos para São Paulo. E talvez o que nos levou a vir para São Paulo, o desgosto do meu pai com a lavoura, que a lavoura é muito cíclica e depende muito do tempo, depende muito da sorte, às vezes. E uma ocasião, meu pai, uma plantação de arroz muito bonita, e ele projetava ali quantas sacas podiam colher, só que quando teve os pendões dos cachos de arroz, precisava da chuva, não veio a chuva. Eu vi meu pai chorando na beira do arrozal, e dali para frente ele quis sair, porque quis sair de lá, veio para São Paulo, isso me conduziu para chegar na Volkswagen em 78, fiquei 38 anos com registro de carteira na Volkswagen. Nesse processo, fui dirigente do sindicato, como foi dito na introdução, cheguei à presidência do sindicato, presidi 7 anos no sindicato, presidi a CUT, presidi o Conselho de Segurança Nacional Alimentar, no governo, no comecinho do mandato do presidente Lula, de 2003 a 2004, fui ministro do Trabalho, de 2005 a 2007, onde tive a oportunidade de implantar o conceito de valorização do salário mínimo. Hoje eu vejo o governo falando do salário mínimo, mas essa política nós definimos lá atrás, está estabelecida como política de valorização do salário mínimo. Em 2007, em março de 2007 a maio de 2008, fui ministro da Previdência, onde o presidente Lula, quando pediu que eu assumisse a Previdência, me deu uma tarefa, que era muito simples: resolva o problema das filas do INSS. Você deve se recordar das reportagens todos os dias falando de filas homéricas, tal, o pessoal reclamando muito nas filas das agências, e graças a Deus nós conseguimos resolver. E fui candidato a prefeito em 2008, 8 anos de prefeito, graças a Deus também com uma
uma gestão bastante bem avaliada, graças a Deus, e agora cá estamos para disputar o governo do Estado de São Paulo. Foi assim que chegou até aqui, deve ser a sua tarefa, o seu maior desafio de todos. Nesse resumo inicial que o senhor fez, o senhor mesmo disse, né? O Estado é governado há 24 anos pelos tucanos, é um eleitorado conservador, é um eleitorado antipetista. O senhor mesmo disse, o PT só passou para o segundo turno em 2002, a última vez em que passou para o segundo turno, o senhor estava na vice, na chapa do José Genuíno, a única que passou, e desde então, o PT, desde 2014, foi uma eleição muito difícil. Em 2016 foi mais difícil ainda, porque diminuiu o número de municípios governados pelo PT, né? Acho que eram 72, caiu para 8 prefeituras. Araraquara é a maior cidade hoje, com 230 mil habitantes, governada, gerida pelo PT. Isso não faz da sua eleição mais difícil ainda? Veja, Amanda, a história do Estado ser conservador, não ser conservador, há contradições. O PT já governou 62% do eleitorado do Estado de São Paulo, nas gestões municipais. Portanto, tem aqui, sim, um canal de diálogo com o eleitorado do Estado de São Paulo. Está faltando encaixar essa bola aí para fazer o gol da disputa do Estado e, seguramente, como eu disse na introdução, chegamos ao segundo turno, aproximamos de chegar ao segundo turno. Em 2018, acreditamos que seja a oportunidade. 2014 foi uma eleição difícil. 2016 foi o fundo do poço. Nós, com todo o ataque que o PT sofreu, nós tivemos um grande desgaste de imagem e caiu muito a preferência partidária do nosso partido. E estamos no processo de recuperação. Portanto, em 2018, eu acho que é o processo de retomada do crescimento do PT. Hoje nós estamos na capital, para você ter uma ideia, nós chegamos em 2016 a 6% de preferência partidária, hoje estamos com 20% de preferência partidária na capital, 14% no Estado de São Paulo, num processo de recuperação. Seguramente essa eleição é uma eleição de oportunidade para o nosso partido. Eu acredito sinceramente que nós vamos crescer as nossas bancadas, a militância está muito entusiasmada, e acredito sinceramente que será uma boa disputa, uma boa eleição. Tem outro fenômeno, outro elemento de análise que às vezes as pessoas esquecem. Nesses anos todos que o PSDB ganharam as eleições do Estado de São Paulo, teve 3 pessoas que se elegeu. Mário Covas, depois Alckmin e Serra. O Alckmin foi a pessoa que mais governou o Estado de São Paulo nesse período. Portanto, 4 vezes, né? Grande responsabilidade do tamanho do retrocesso que o Estado de São Paulo sofreu nesses anos todos. O Estado de São Paulo, comparado com outros, está numa situação muito melhor, principalmente no que se refere às contas públicas. Será? O governador Alckmin deixou as contas em ordem. Será? A gente não vê atrasos de salário. Isso é muito claro, né, candidato? A gente não vê atrasos de salários como a gente viu no Rio de Janeiro, 13º. A gente não vê esse tipo de coisa aqui em São Paulo. Eu acho que não dá para comparar São Paulo com alguns estados. Mas, nesse sentido, o Alckmin não fez a lição de casa? Faz um esforço danado para comparar, às vezes até estatística do Estado de São Paulo, políticas públicas, com outros estados bastante fragilizados. O Rio de Janeiro é um desastre de gestão, não se compara, mas São Paulo tem o maior orçamento do país. O maior orçamento do país. Só é menor do que a União. São Paulo tem a obrigação de ser referência em todas as políticas públicas. Mas a União, que tem o maior orçamento de todos, não é referência quando se fala em contas públicas, por exemplo. Estou falando de Estado. O maior orçamento de Estados é o Estado de São Paulo. Agora, se você fala, o que o Estado fez? Porque é uma gestão de longo período. Se fosse uma gestão de curto período, talvez até caberia essa leitura, mas uma gestão de longo período. Longo período daria para ter planejado qual a solução para a educação do Estado de São Paulo. Se você pegar os indicadores de educação, hoje é pior do que os indicadores de educação de 1995. Nós temos 298.500 pessoas da faixa etária de 4 anos e 17 anos fora da escola. Ou seja, está faltando planejamento, está faltando foco, está faltando liderança, está faltando gestão do Estado de São Paulo. O tamanho do seu orçamento é para mais, ele tem que ser referência para a educação. Mas ele também tem que ser referência para a saúde, ele também tem que ser referência para a segurança. Eu vejo tanto o governador que saiu como o que está, fazendo um malabarismo danado para falar dos indicadores de segurança. Aí eu pergunto para as mães, você fica seguro em casa esperando teu filho voltar da faculdade ou voltar de uma balada à noite? Seguramente a resposta é não. O que o senhor achou da atitude da policial que a gente teve recentemente? Isso foi muito comentado nas redes sociais, televisão, em todo lugar, né? Que defendeu aquelas crianças e mães, matou o bandido, no dia seguinte foi homenageada pelo governador Márcio França. Eu vi com naturalidade a reação da policial. Foi uma reação correta, então? Qualquer profissional que esteja em paisana, ele não pode se omitir, ele tem que agir conforme a sua
a sua responsabilidade. Agora, o que eu acho que não foi correto foi a atitude do governador do estado. De homenageá-la. De homenageá-la, Por quê? porque isso pode ser um estímulo à letalidade, coisa que contraria plenamente o momento de análise em relação ao papel da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Mas em que sentido estímulo à letalidade, se o senhor disse que a atitude dela foi correta? Ela reagiu espontaneamente, reagiu corretamente. Agora, se matar é motivo de ser homenageado, você está estimulando os profissionais, a tropa, a sair matando. Isso é muito perigoso. Isso não é recomendado em lugar nenhum do mundo. E vai contra a política da própria PM, né? Vai contra a política da própria PM. Nós temos, na verdade, que baixar a letalidade da Polícia Militar. Que vem aumentando. A Polícia Militar de São Paulo acabou de ser um estudo. Sim. É a polícia que mais mata do Brasil. Mais mata quem? Mais mata jovem negro da periferia. Então, isso é muito perigoso. Então, se a gente estimular isso pode chegar a uma situação de barbárie. Então, se o governador quer valorizar a polícia, e tem que valorizar, veja os seus reclamos. Eles estão reclamando de salário, estão reclamando de efetivo. O efetivo da polícia está abaixo do seu efetivo necessário em todas as regiões do Estado. E não é só militar, não, civil também. Então tem que haver aumento de salário para o policial. É preciso introduzir inteligência, tecnologia para valorizar as polícias. Não é dando um buquê de rosa que você vai valorizar a polícia. Agora, candidato, desde 2014, o PT vem enfrentando uma série de graves crises de corrupção, né? Teve seu terceiro tesoureiro condenado, o que reforça a percepção de que a corrupção aconteceu de uma forma sistemática na burocracia partidária do PT. O principal líder, Lula, está preso, Palocci está preso. Certamente é o momento mais difícil da história do partido. Quando o PT vai fazer uma autocrítica e por que ainda não fez? Eu creio que a fase mais difícil do PT foi as eleições de 2014 e 2016. 2018 não será a eleição mais difícil que nós vamos disputar. Não, eu não me refiro ao momento da história do partido. Agora, é importante considerar esses acontecimentos e comparar. Se o judiciário, se as autoridades, porque se você olhar o governo Lula-Dilma, foi onde nós mais fortalecemos as instituições de apuração de corrupção no país. Nós não temos problema para debater corrupção. Agora, se você olha a sentença do presidente Lula e não há ali um único indicador de prática de crime, ou seja, o presidente Lula é inocente, hoje é um preso inocente. Ao tempo que o senhor Paulo Preto, não é, operador do PSDB, por várias gestões, com mais de 100 milhões na conta na Suíça, comprovado, o simples fato de ameaçar fazer uma delação, ele consegue um habeas corpus. Ao estar solto, disse, não vou mais fazer delação. Alguma coisa está errada aqui, né, Amanda? Então, nós precisamos discutir isso. Então, o que eu peço ao telespectador, de fato, é analisar as circunstâncias de verdadeira perseguição contra o PT e contra a liderança do presidente Lula. Se alguém cometeu problema nas gestões, tem que pagar. Nós jamais vamos falar contra o combate à corrupção. Mas não fica claro que esses erros foram cometidos no PT? Eu não me refiro única e exclusivamente à prisão do ex-presidente Lula. Estou me referindo à prisão dos ex-tesoureiros, a todos os casos de corrupção que foram exaustivamente desvendados e mostrados pela Lava Jato. Me refiro a todas as outras pessoas do partido os integrantes acontecimentos presos. do tesoureiro do PT, se você levar mesmo para valer, tem prática de caixa 2. E o PT já fez essa autocrítica. Agora, se fosse por caixa 2, quero dizer para você, nenhum tesoureiro de nenhum partido tinha que estar solto. Mas fica claro ali, né, com as delações preso, do Odebrecht, da JF, os outros eles também, dizem que foi dinheiro de propina. Também. E foram denunciados e estão sendo investigados também. Os outros também. também. Na verdade, aqui há uma perseguição ao PT. Se é caixa 2, só que a Justiça não está dizendo que é caixa 2, está dizendo que é corrupção. Caixa 2 é uma coisa. Agora, se caixa 2 fosse condenado, teria todos os tesoureiros de todos os partidos estarem presos junto com os tesoureiros do PT. Ou seja, há 2 pesos e 2 medidas aqui. Ainda cabe essa teoria de que há 2 pesos e 2 medidas, porque todos os partidos foram denunciados pelo ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, né? MDB, PT, PP, todos os integrantes estão sendo investigados, muitos nos Supremos que têm ainda foro privilegiado, agora deixaram de ter, na primeira instância também, empresários condenados, presos. Mas olha o caso do Paulo Preto. Esse é um exemplo típico. Se fosse levado na mesma régua, jamais ele podia estar solto, porque é um caso comprovado. O do Lula, a comprovação que tem em relação ao triplex é que não é dele.
Essa é a comprovação cabal. Mas isso foi confirmado por todas as instâncias do judiciário, Não foi confirmado por todas as instâncias, me desculpe. Todos os instrumentos legais que a defesa do ex-presidente Lula tinha à disposição, pelo menos até agora, até o momento. É claro que ainda há outros instrumentos legais, mas todos que foram usados até agora foram reiterados, todas as decisões foram reiteradas, né, da primeira instância, da segunda instância. Você tem razão, mas agora, assim, o telespectador sabe. O que mantém o presidente Lula é porque hoje ele lidera as pesquisas de opinião pública no Brasil. Se o Lula não liderasse, seguramente ele estaria solto. Aliás, a gente vive lendo insinuações de que o Lula tem que admitir não ser candidato, que facilita a sua soltura. Espera um pouquinho. O que está em debate aqui é a sua inocência. Não é se ele será candidato ou não será candidato a presidente da República. Tem direito legítimo de ser candidato, é assim que se coloca. Agora, quando solta o Paulo Preto numa ameaça de fazer delação, aí, então, fica escancarada dois pesos, duas medidas que está ocorrendo no Brasil por parte do Judiciário brasileiro. Candidato, aquela discussão sobre um indulto, né, que seria oferecido ao ex-presidente Lula caso algum dos aliados vença a eleição. Até saiu um vídeo que viralizou do candidato Ciro Gomes, dizendo que ele não iria conceder o indulto porque isso seria equivalente a assumir que o ex-presidente Lula não é inocente, não acredita na sua inocência e não teria ainda recurso à disposição da Justiça. O senhor concorda com a visão do Ciro? Na verdade, há uma grande confusão aqui. Eu falei com a presidenta Gleisi Hoffmann sobre isso até, falando para ela, Gleisi, você disse isso? Ela falou, não. Quem falou isso uma única vez, Amanda, foi o candidato Guilherme Boulos, do PSOL, que se eleito faria o indulto ao presidente Lula. Eu reagi na hora, ali no ouvido da Gleisi. Então o PT assim, não é a favor de jeito desse nenhum, indulto? De jeito nenhum. Eu reagi na hora, falei, Gleisi, isso aqui, nós temos que desautorizar isso, porque isso aqui é a mesma coisa, dizer que o presidente Lula tem culpa. Ou seja, nós não deixaremos de brigar pela inocência do presidente Lula. E o presidente Lula disse várias vezes, a minha inocência não tem negociação. Eu vou prová-la, pode demorar mais tempo, menos tempo, eu vou provar a minha inocência. Então, essa discussão de indulto, ela não existe de maneira alguma. O que existe é o seguinte, é o registro da candidatura do presidente Lula em 15 de agosto, para ele ser candidato a presidente da República, e o povo brasileiro deve julgá-lo, se ele deve votar para presidir o Brasil ou não, até porque, segundo as pesquisas, ele representa a grande esperança, a esperança da juventude, das mulheres, comunidade LGBT, a esperança dos negros e negras, dos quilombolas, por mais empregos, especialmente mais empregos no Brasil. Candidato, falando um pouquinho sobre essa candidatura do ex-presidente Lula, ele teve um artigo publicado no jornal francês Le Monde, em que ele reafirma o seu desejo de ser candidato, até peguei aqui uma aspas dele, e diz que a candidatura dele é uma proposta de reencontro do Brasil com o caminho do diálogo, da inclusão social, do crescimento. O título, inclusive, é Por que eu quero voltar a ser presidente? Mas também tem uma entrevista publicada do governador do Ceará, Camilo Santana, em que ele diz que não adianta a gente se enganar. Ele acha que será muito difícil que deixem Lula ser candidato. Então, nesse caso, seria melhor que as esquerdas se unissem e apoiassem a candidatura de Ciro Gomes e diz que o PT corre o risco de um isolamento suicida. Ele não tem razão? Eu acho que o meu companheiro, querido amigo, Camilo Santana, grande governador do estado da Bahia, ele está levemente equivocado nessa afirmação. Porque nós não estamos no isolamento. A esquerda está unida em defesa, inclusive, da liberdade do presidente Lula e da sua inocência. Mas não em defesa de uma candidatura única. Se o Lula... defesa essa unidade é importante. E o segundo turno vai nos unir quem estiver representando a esquerda no segundo turno. Mas precisa chegar até o segundo turno, né? E chegaremos. Portanto, este momento seria um grande equívoco, Amanda, o PT, como maior partido, de maior preferência partidária no Brasil, o partido com a maior bancada federal, o partido com a maior liderança abrir mão de uma candidatura. Seria um grande equívoco partidário, seria um equívoco histórico do PT. Esse equívoco nós não cometeremos. Portanto, convido os nossos governadores para caminhar conosco numa unidade do PT, onde a gente registra a candidatura do presidente Lula 15 de agosto, e se caso acontecer, lá na frente o presidente Lula diz quem o representará nesse processo, quem vai colocar para substituí-lo, mas não caberia, neste momento, abrir mão da candidatura do Lula e aderir, por exemplo, à candidatura do Ciro Gomes. Com todo respeito à liderança do Ciro Gomes, um grande dirigente, um bom candidato,
Mas, nesse momento aqui, seria um equívoco profundo histórico do PT abrir mão da sua candidatura e abrir mão da liderança do presidente Lula. Não é negar a realidade, como diz o governador Camilo Santana. Todos os juristas são unânimes em dizer que as chances do Lula ser candidato, da candidatura dele, do registro ser aceito, são mínimas. Amanda, ele está enquadrado na lei da ficha limpa e o TSE deve confirmar nem todos os isso. juristas são unânimes em dizer que a candidatura do Lula não tem condições de registro. Qual a chance do registro da candidatura? A análise jurídica, o registro da candidatura, a segurança 100%. Não, sim, ele vai ser registrado em 15 de agosto. Qual a chance do TSE confirmar esse registro? As chances vai depender do decorrer do processo. Seguramente, as chances são as chances da última eleição de 145 prefeitos na condição do presidente Lula ter sido candidato a prefeito. Ou seja, aqui tem brechas jurídicas factíveis para que o presidente Lula seja candidato, e assim nós o faremos. A única chance dele ser candidato caso aconteça alguma coisa, o presidente Lula diz lá na frente quem vai ser. Mas a única chance dele ser candidato é se algum juiz de tribunal superior conceder uma liminar para que ele seja candidato. E mesmo nesse caso, a turma, ou então o pleno do tribunal, provavelmente correria para analisar essa liminar e ela teria toda a chance de cair. A candidatura é líquida e certa. Mas do ponto de vista jurídico. Sim, o dia 15 de registro, agosto. mas não a aceitação desse registro. Se o Tribunal registro. Superior Eleitoral negar, não negou? Mas provavelmente vai negar, porque ele está enquadrado na lei da ficha limpa. Ele foi condenado por um tribunal de segunda instância, por um tribunal colegiado. Artigo 26, a linha C da lei eleitoral, garante a sua inscrição e garante a possibilidade dele ser candidato. Mas a lei da ficha limpa diz que... Na lei de ficha limpa. A lei de ficha limpa. Sim, mas se ele for condenado por um tribunal de segunda instância, ele perde a candidatura. A linha C do artigo 26 da lei de ficha limpa garante a sua condição de candidato. Aí é que o Tribunal Eleitoral vai dizer se é ou se não é. Se não for, nós vamos entrar com os recursos. Cabe debate jurídico até a eleição tranquilamente, nós estamos seguros disso. Não pode ser tarde demais para o PT se colocar apenas lá para o dia 15 ou 20 de setembro, quando possivelmente, ou até talvez um pouco antes, saia a decisão do Tribunal Superior Eleitoral. Vocês estarão, sei lá, 2, 3 semanas da eleição. Estamos seguros disso. É a melhor saída, a melhor trilha para o Partido dos Trabalhadores caminhar com a liderança do presidente Lula. Ninguém, em lugar nenhum do mundo, nenhum partido abriria mão de uma liderança com o presidente Lula. Mas se tivesse um presidente preso, talvez abrisse mão da candidatura, né? Um candidato a presidente. O PT não corre risco de divisão, de cisão, porque o Camilo Santana não é a única voz nesse sentido, né? A gente teve há umas 2, 3 semanas o Jacques Wagner, ex-governador da Bahia, dizendo exatamente a mesma coisa, que seria Wagner bom não disse coisa ser vice na chapa do Ciro. Não disse diferente do que eu estou dizendo. Nós vamos caminhar até o último passo possível nessa caminhada. O presidente Lula vai nos liderar nesse processo. Como é que ficam as alianças nos estados enquanto o PT continuar nesse limbo em que a candidatura do ex-presidente Lula não é resolvida? As alianças estão andando. Hoje mesmo falava com o deputado Orlando Silva do PCdoB, tratando de São Paulo e tratando do Brasil, enfim, as coisas estão caminhando. As convenções são em julho. Julho são as grandes definições das alianças. Até lá tem muita conversa para lá e para cá. Muita água passar debaixo da ponte. É porque tem muita sem um gente candidato claro, coisa que não vai, que depois pode ser mudado, enfim. Sim, mas sem um candidato claro na eleição presidencial fica muito difícil fazer as coligações estaduais. Não. Nós temos um candidato claro. Mas não está claro se o seu candidato vai chegar até o fim da corrida. A elite brasileira não quer aceitar a candidatura nossa. E ou há uma são pressão vocês para que não a gente querem mude, aceitar? Mas nós temos uma candidatura claríssima. A candidatura chama-se Luiz Inácio Lula da Silva, candidato claro. A partir daí, nós vamos estabelecer as alianças, estamos em conversa com vários partidos desse campo popular, mas especialmente aliança com a classe trabalhadora brasileira, com o mundo do trabalho, com o trabalhador, com o desempregado, com a desempregada, com a dona de casa, com os movimentos sociais. Aqui é a nossa principal aliança, que é nosso principal forte, porque faremos um governo, de novo, voltado para esse segmento, para, de novo, estimular a retomada de crescimento do Brasil, porque nós, com o desastre de agora, nós temos uma situação de desespero. Dos 22 milhões de empregos em carteira assinada que o presidente Lula gerou no seu governo Lula e Dilma, nós temos mais de 14 milhões de empregos desmontados de 2015 para cá. Não, no governo Lula. No governo Dilma começou a dinamitar a construção do emprego. Cresceu o emprego até 2013, do governo Dilma. Lula, especialmente, e até 2013. 2014 estagnou, 2015 começou a cair, até porque... Começou a cair antes aquele disso, consórcio, né, Amanda? Até os números aquele aqui. consórcio que ocorreu ali no Congresso Nacional, do Eduardo Cunha e do
e do Aécio Neves impediu que a Dilma se movesse qualquer alternativa que ela tentasse. O Lula entregou, o desemprego estava em 5,3%, na Dilma já subiu para 8,2%, né? A inflação subiu para quase 10%, a gente tem... Mas provavelmente como consequência da recessão criada no governo Dilma. Quase 15 no Brasil. Prefeito, como é que o Lula vai fazer campanha da prisão? Mas quem diz que vai estar na prisão? Quais são os recursos que ele ainda tem disponível? Inclusive, nesse sentido, o senhor é um dos principais emissários, né, junto aos ministros do STJ, o STF. Essas conversas continuam? Os principais emissários são os seus advogados, né, atua. A gente conversa com os amigos, né, a gente pondera, leva depoimento, mostra a realidade, faz testemunho. Tem testemunho pessoal para fazer, porque conheço o presidente Lula há muito tempo, sei do seu comportamento, sei da sua retidão. Né? No que ajudar, nós estamos sempre à disposição para dar esse testemunho. Agora, a campanha, nós estamos realizando a pré-campanha e realizaremos a campanha, Lula preso ou não. Evidentemente que nós desejamos ele solto o mais rápido possível. Ele deixou vídeos mas estamos gravados. Seguros que é plenamente possível fazer a campanha, mesmo que ele eventualmente esteja preso, com material histórico que temos tal, e nós vamos fazer e a população está reagindo. Tanto é que ele lidera as pesquisas. Se essa realidade fosse imperativa, ele não estaria liderando a pesquisa. E talvez, se não estivesse liderando as pesquisas, estaria solto. Quando ficar claro para a população, talvez, que a candidatura dele é difícil, esse eleitorado comece a migrar para outros candidatos presentes, nós inclusive conversado com as no horário eleitoral. E o que as pessoas nos pedem é isso. Queremos eleger o Lula, mesmo que ele seja preso. Mas aí o registro dele tem que ser aceito, e essa que é a dificuldade, né? E será aceito, pode ter certeza, Amanda. Se o senhor, antes da gente começar, fez uma comparação do Lula com o Neymar, né? Falou, se o Neymar tivesse contundido, a gente não ia levá-lo para a Copa, a esperança é a última que morre, a gente levaria e tal. Mas nesse caso do Neymar... Aliás, a esperança nunca morre. Nunca morre. Nesse caso do Neymar, certamente teria alguém no banco de reservas esperando para entrar em campo caso o Neymar não conseguisse recuperar da lesão. Quem é o plano B do Lula? O próprio Lula. Não é possível, prefeito. Agora, Sim. vamos falar conscientemente. Política, como economia, você trabalha com vários cenários. Quando eu estou dizendo o próprio Lula, eu estou dizendo o seguinte, o PT não entrará num debate para discutir a alternativa ao Lula, porque ela não existe. Em primeiro lugar, isso. Em segundo lugar, se caso venha acontecer isso, a tua tese que você está defendendo não é tese sua, tese de muita gente, sou jurídica eu que estou tal. defendendo. Não, você está apresentando aqui numa análise, né, de que o Lula... Se ele não tiver a confirmação do seu registro de sua candidatura, quem será? O Lula dirá. Nesse sentido que o próprio Lula é o seu plano B. Mas esse partido, não existe uma democracia interna? A única pessoa que tem voz no partido é o ex-presidente Lula, ele que define de cima para baixo, é sempre uma decisão hierárquica? Existe, nós decidimos que é assim que será. Vocês decidem que só ele decide? Exato, nesse caso em particular. Mas isso é democrático? Plenamente democrático. Mesmo? Antidemocrático é o que querem fazer conosco. Nós estamos dizendo, o candidato... Mas democracia partidária não seria que todos os filiados ou então os dirigentes decidissem? Nós discutimos isso. Tem minoria, como é o caso da visão do Camilo Santana, do Camilo. Sempre há divergências. Mas é minoria. Né? Mas minoria é minoria. Maioria decide, maioria dirige. É assim que funciona no processo democrático. E neste caso, está decidido. Antidemocrático é o que tentam fazer conosco. Nós estamos dizendo, o nosso candidato é o Lula. Não, nós não aceitamos o Lula. Diga aí quem é, diga aí quem é. Isso é democrático. Alguma chance de o PT, se, por exemplo, o Lula não for candidato, muitos sociólogos e jornalistas, políticos falam numa possível formação de uma frente ampla de esquerda, unindo todos esses partidos, PCdoB, PSOL, PDT, PT, talvez com o PDT, com Ciro Gomes na cabeça de chapa, e isso daria muita força para a esquerda e daria quanto mais cedo essa frente fosse criada, ou seja, ainda no primeiro turno, talvez até numa pré-campanha. Não faz sentido essa análise, essa teoria? Há uma frente ampla criada na esquerda em defesa do processo democrático. Sim, mas no sentido de uma candidatura única, assim, de caminhar juntos desde cedo. Não vejo esse momento. Evidentemente, vamos continuar conversando. Pode ser que chegue lá em julho, final de julho, a gente desemboque numa situação como essa. Mas não vejo essa possibilidade. Sinceramente falando, o que eu vejo, e muito positivo, é os presidentes dos partidos, as fundações dos partidos de esquerda, estão construindo documentos juntos em defesa do processo democrático, em defesa da democracia, em defesa de um novo plano econômico, em defesa de retomada de geração de emprego, de oportunidade,
em defesa de respeito às minorias, enfim. Aqui tem um conjunto de ideias que nós estamos defendendo junto e essa frente é bastante positiva. E as várias candidaturas vão se colocar no primeiro turno e o segundo turno. Eleição em 2 turnos é bom por causa disso. Você pode juntar visões parecidas na eventualidade de um segundo turno. Nós estamos seguros. Não estamos fora do segundo turno. Uma candidatura nossa estará no segundo turno. Uma candidatura de esquerda. Uma candidatura de esquerda estará no segundo turno e lá nós vamos nos juntar. E qual será Nesse a outra? Momento, o senhor imagina um segundo turno com um partido de esquerda contra quem? Contra quem tiver, quem quer ser campeão não escolhe adversário. Mas o senhor imagina que seja um candidato de centro ou de extrema-direita, como Jair Bolsonaro? Não vamos entrar nessa polêmica. O problema do Bolsonaro é do PSDB, ele se vire lá, quem vai ser, tal, não queremos saber. Porque o Bolsonaro rouba voto do PSDB, é nesse sentido que o senhor disse que é problema deles? Seguramente o Bolsonaro está impedindo do Alckmin crescer, impedindo de outros crescerem, Álvaro Dias, enfim. Ele se vire lá na guerra deles lá. Nós não vamos entrar nessa seara aí, porque para nós, quanto mais enfraquecidos eles chegarem, melhor é. Então, nós não vamos dar a dica para eles resolverem seus problemas, eles que estudem lá os seus dilemas, seus problemas. Aqui, do nosso campo, nós estamos seguros, evidentemente, se houvesse condição de uma aliança, uma frente ampla para chegar com uma única candidatura, seria um resultado importante. Eu não vejo hoje quem tem essa condição, até porque, na condição do presidente Lula, nós achamos que abandoná-lo seria um grande erro do ponto de vista do partido, porque a militância, o povo brasileiro, o grande parcela do povo brasileiro, exige a candidatura do Lula, vê nele a sua expectativa, a sua esperança. Muita gente diz nas pesquisas, olha, se o Lula não for candidato, não vou votar em ninguém. Mas é uma Essa jogada... ausência de esperança é muito perigosa, então o Lula representa uma grande esperança. Portanto, a candidatura do Lula será levada até o último. E nós estamos convencidos que é plenamente possível registrar a sua candidatura e defender a sua candidatura. Tudo bem, prefeito, mas vocês têm que lidar com todos os cenários. O senhor concorda que, de qualquer forma, é um risco para o PT levar essa candidatura do Lula até o final? Não. E, de repente, esse registro não ser aceito, o PT ficar numa posição em que ele tem menos poder de barganha com qualquer outra legenda que ele vá apoiar e perca um capital político importante? Sinceramente, eu não concordo. E o que nós acreditamos, sinceramente, na liderança do presidente Lula, registrar sua candidatura e vamos brigar por ela até o último segundo. Se eventualmente acontecer de ser impedido, ele dirá que é o nosso representante. Estamos seguros que esse representante estará no segundo turno para ganhar as eleições. O PT se decepcionou com os ministros do Supremo que os próprios ex-presidentes Lula e Dilma indicaram, porque a maioria desses ministros, que hoje é a maioria do Supremo, votou contra o Lula. Não vale a pena a gente tratar. Vamos em frente, vamos pular isso, porque isso aí faz parte do processo histórico, faz parte do aprendizado, vamos para frente. O que o senhor, e mesmo sobre a postura, por exemplo, do Fachin, que é relator da Lava Jato, foi indicado pela Dilma, o Barroso também, que foi indicado pela Dilma, e os dois têm dado sucessivas decisões que contrariam o PT, o ex-presidente Lula? Eu acho que aconteceu alguma coisa ali que nós não temos conhecimento. Como assim? Algum nível de chantagem que alguns deles ali se envolveram, que nós não sabemos. Não temos informações para analisar. Mas chantagem de quem? A mudança de comportamento de uma hora para outra, de visão de mundo, isso é muito perigoso e aparentemente aconteceu. Só pode ter alguma coisa estranha aos processos, ao conhecimento nosso, que não vale a pena, enfim, então vamos para frente. Mas quem poderia chantagear um ministro do Supremo? Não sei. Muita gente. A própria, não é talvez uma resposta também aos anseios e às demandas da opinião pública? Imagina, o ministro Supremo não deve responder anseios da opinião pública, para isso ele tem as garantias constitucionais para ter segurança do seu cargo. Então, a opinião pública deve dirigir a opinião do ministro Supremo. Né? Agora, eventuais descobertas de coisas eventuais erradas do passado, que alguém possa chantageá-lo, isso eventualmente possa acontecer. Mas não vem ao caso, porque como nós estamos sem esse nível de informação, né? Aqui tem gente que mudou tão radicalmente de posição do que defendeu ao longo da vida, que é estranho. Eu queria saber sua opinião sobre duas pessoas do PT, José Dirceu e também do Antônio Palocci, que está preso e que assinou um acordo de colaboração premiada. Bom, o Zé Dirceu já fez sua autocrítica e diz, eu errei, cometi erros e vou pagar pelos meus erros. Portanto, uma postura de alguém com responsabilidade, né, do que representou e do que representa. Mas ele foi um dos quadros mais importantes do PT, né?
e continua sendo um quadro importante do PT, deu grande contribuição para o nosso partido ao longo da história do partido, foi um grande articulador da vitória do presidente Lula em 2002, e o Palocci foi um grande ministro da Economia e agora diz que fala um monte de coisas que não se confirma porque não tem prova de nada. Enfim, quem está preso é difícil, viu, Amanda? Mas não é qualquer um, são duas figuras importantes do PT. Alguém preso. Isso não prova o esquema de corrupção com o qual o partido se envolveu? Necessariamente não. O Palocci está preso e se chega para ele, olha, a única forma de você sair daqui é falar que o Lula é culpado de alguma coisa, ele está falando, mas está comprovando? A questão da delação premiada, aliás, a Lava Jato tem uma contribuição fantástica em enaltecer o processo de combate à corrupção, isso é plenamente positivo. Agora, o que a Lava Jato se perdeu foi de um processo de não preservação das empresas, então a Engenharia Nacional está padecendo por isso, gerou muito desemprego no Brasil, o que recuperou não corresponde ao prejuízo no PIB brasileiro, e a partidarização, a politização da Lava Jato, isso foi um grande prejuízo para esse processo aqui, porque a Lava Jato poderia dar uma grande contribuição para extirpar esse câncer da corrupção da prática do país. E, aliás, acho que nós devemos debater muito os pequenos gestos, comportamento das pessoas, seja no trânsito, seja na relação com a família, no dia a dia, seja na relação com os vizinhos. Cada comportamento errôneo nós temos que ir debatendo para ir depurando e tendo um resultado positivo que nos tire dessa situação de tamanha vergonha de todo dia notícia de corrupção. Agora, você tem situação onde, aparentemente, é um processo de perseguição em curso e tratamento diferenciado, como você tem o exemplo do Paulo Preto. O Paulo Preto do presidente Lula, por exemplo. Todo mundo foi alvejado agora, né? Todo mundo foi alvejado agora, candidato. A gente tem Aécio Neves que se tornou réu. A gente tem vários casos do PSDB, do PT, do PP, do MDB, todos denunciados, investigados. O próprio presidente Temer enfrentando denúncias. Mas você concorda, os tesoureiros que foram presos foram do PT. O Paulo Preto está solto. Quando falou de delatar, soltaram ele. O Aécio Neves está solto. Mas réu, né? É réu. É réu. E o ex-presidente Lula também ficou solto até ser condenado em segunda instância. Na situação do Aécio, era para estar preso antes do presidente Lula, se fosse comparar. E o presidente Lula, acima de tudo, a grande convicção da sua inocência, a grande certeza da sua inocência, porque a sentença não tem absolutamente... Mas ele responde a mais 6 ou 7 processos, né? Quer dizer, a situação dele jurídica não é fácil. Eu tenho formação jurídica, não sou advogado, mas sou bacharel. Fui ler o processo para ver se tinha alguma coisa que justificasse. A única coisa presente na sentença é comprovação da inocência do presidente Lula. E ele está preso. E tem comprovação da culpa do Paulo Preto e ele está solto. Tem comprovação, até por depoimento do Aécio, da sua culpa e ele está solto. Para o telespectador comparar, só comparar. Serão todos investigados e vão respondendo a processo, certamente. Olá, a notícia está de volta com o pré-candidato ao governo de São Paulo pelo PT, Luiz Marinho, foi prefeito de São Bernardo do Campo, amigo, aliado próximo ao ex-presidente Lula. Vamos falar de São Paulo um pouquinho, prefeito. O senhor tem 7% na pesquisa Datafolha, vem atrás de Dória com 29%, Paulo Scaff com 20%, Márcio França com 8%, que tem a máquina do governo na mão hoje. No Ibope, o senhor aparece com 4%, empatado ali com Márcio França, que tem 3%. O eleitor de Dória e Scaff, se a gente fizer uma conta, né, eles têm quase 50% do eleitorado e parece ser um eleitor muito parecido, né? É um eleitor parecido, pende para esse campo da direita ou da centro-direita. O senhor está no campo de esquerda, o Márcio França pode até um pouquinho para a direita também. Como é que o senhor vai fazer para conquistar esse eleitor? Parece que 50% mais ou menos do eleitorado de São Paulo está do outro lado, do lado da direita. Na verdade, Amanda, esse é muito cedo para chegar a conclusões, porque a campanha nem se iniciou. Eu venho de uma experiência onde, em maio de 2008, eu deixei o Ministério da Previdência, ser candidato a prefeito, eu tinha 3% de intenção de voto, meus adversários, um tinha 38%, outro 20%, e eu ganhei as eleições. Agora, o que tem o quadro, nós temos 3 candidaturas que representam mais ou menos o mesmo campo. O PSDB 1, 2 e 3, né? O João sem palavra, Dória, né? Porque... Aliás, eu venho de uma experiência de onde a palavra tem muito significado. No interior do estado de São Paulo, a palavra tem um valor que não precisa assinar documento. Esse cidadão deu a palavra
assinou, mas traiu a sua palavra, traiu o eleitorado da capital, traiu o seu padrinho político. Mas continua liderando as pesquisas, Por né, enquanto, prefeito? vamos ver, na capital ele tem 49% de rejeição na capital. Essa rejeição foi construída pela experiência da frustração do que ele disse. Primeiro ele disse que seria prefeito 24 horas por dia, 4 anos, sairia dia 31 de dezembro de 2020. E, na verdade, dali 1 ano e 3 meses, ele resolveu trair o eleitorado da capital. E de gestão não fez nada, porque as praças, o pessoal sabe, a zeladoria da cidade piorou muito. Não é? A única PPP, que ele falou de PPP pra caramba, a última PPP foi parada por suspeita de corrupção. Mas ele aprovou um pacote grande aí de privatização, né? De concessões e Mas não fez privatizações. nenhuma. Ele falou mas está em andamento, tem falou muita coisa em andamento. Mas não fez nenhuma. Então, isso frustrou o eleitorado da capital. Essa frustração ainda não chegou no Estado, mas vai chegar, a campanha dará conta disso. O outro é o homem do pato, do sapo, o homem da desmonte da legislação trabalhista, que queria desmontar os direitos previdenciários, não é? Que tem um recall construído pela usurpação do Sistema S com recursos públicos. Eu não sei porque o Ministério Público não agiu em relação a isso. E o terceiro, o governo do Estado de São Paulo hoje, que herda a herança de 24 anos de gestão do PSDB, não é, que daria tempo para calcular, para planejar qualquer solução de qualquer gargalo em qualquer área do Estado e não deram conta de nenhuma. E a nossa candidatura, que tem uma forte aliança com o mundo do trabalho, com o movimento social, com as donas de casa, com as mulheres, com os negros, com a comunidade LGBT, com os movimentos de moradia, enfim, onde nós queremos fazer em São Paulo o que o presidente Lula fez pelo Brasil, o que eu fiz em São Bernardo do Campo. Ou seja, discutindo, deliberando, tirando prioridade com a participação da população de cada região do Estado de São Paulo. Mudar completamente a forma de governar o Estado. Assim fiz em São Bernardo. Dividi a cidade em 20 territórios, onde desde o plano plurianual nós debatíamos, tirávamos, deliberando com a população, com a participação dos movimentos sociais, da população em geral, quais as prioridades de investimento em cada área. Assim vamos fazer em São Paulo. Tenho segurança que é plenamente possível fazer de São Paulo uma grande referência em todas as áreas, porque São Paulo tem o maior orçamento do Estado de São Paulo, é o maior orçamento do país. Portanto, nós podemos fazer muito aqui, seja na saúde, na segurança, enfim, cada área que nós podemos trabalhar. Tem gente que diz que o Fernando Haddad poderia ser um candidato mais forte, que apesar de ter sido derrotado na eleição de 2016, é um nome mais conhecido, tem um eleitorado cativo. O que o senhor acha disso? Como é que o senhor responde a essa crítica? Não, se o Fernando Haddad desejasse ser candidato a governador, eu não estaria candidato a governador. Simples assim. Ele tem um papel muito importante no nosso projeto político de Brasil. Ele coordena a elaboração do programa de governo do presidente Lula. Isso é uma tarefa muito importante, igualmente importante a minha tarefa de candidato a governador do Estado, de forma que nós estamos juntos nessa empreitada. Tem muita gente do seu partido. Ninguém fará eu e o Haddad se desentender sobre isso. Tem muita gente do seu partido que diz que o Haddad é o plano B do Lula, né? Que ele seria uma carta na manga aí caso o Lula não possa concorrer. Não vamos voltar nesse assunto. Não tem plano B para o presidente Lula. Não é nem o Haddad, nem o Jacques Wagner. O senhor enxerga alguma possibilidade de aliança do PT no Estado? Vocês estão conversando, o senhor já me disse, com o PCdoB e com o PDT. Como é que estão essas conversas? Há a possibilidade do PT marchar sozinho nessa eleição? Veja, até julho nós teremos muitas conversas, todos os partidos estão conversando até lá. Alguns mais apressados anunciando que estão fechados algumas coisas, que poderão não estar tão fechado assim. As convenções de julho é que vai bater o martelo final sobre essas questões. Tenho grande expectativa de uma aliança com o PDT e com o PCdoB. Se depender do PT, nós estaremos juntos nesse processo, mais alguns outros partidos pequenos. Mas estamos preparados, se for o caso, caminharmos sozinhos nessa disputa, até porque o PT tem uma rede montada no Estado de São Paulo em condições de tocar uma campanha e disputar para valer. Mas chegando no segundo turno, pouco tempo, né, de TV, 1 minuto. O que daria em relação à campanha, o que melhoraria desse aspecto das alianças, é especialmente o tempo de televisão. Mas nós precisamos contar com a nossa militância no Estado, além do tempo de televisão. Mesmo que tenha aliança, tendo ou não tendo aliança, a militância terá um papel fundamental e determinante nesse processo, dessa disputa desse ano. E, graças a Deus, a militância está muito animada.
nessa disputa aqui, com a sua estima elevada, né, defendendo a liberdade do presidente Lula, defendendo uma eleição livre, soberana em todo o território nacional, o Estado de São Paulo, a segurança que podemos chegar no segundo turno, outro processo de aliança, outra eleição completamente diferente. Como é que o senhor vai conversar? Porque fica claro que o senhor tem um diálogo e uma linha de diálogo, de comunicação com a militância, com os trabalhadores. Como é que você vai governar, como é que o senhor vai conversar com a outra parte da população de São Paulo, né, que é esse eleitorado mais conservador e mais antipetista? Eu lembro claramente, moro na zona sul de São Paulo, quando o ex-presidente Lula foi preso, soltaram fogos de artifício, isso aconteceu em várias partes de São Paulo. Como é que o senhor vai se dirigir a esse eleitor, vindo do PT, com acusações de corrupção? Como é que vai ser essa comunicação? O que o senhor vai propor? Como sempre fizemos em todos os lugares que administramos. Eu administrei São Bernardo 8 anos e dialoguei com todos os segmentos da cidade. Lá também tem gente conservadora, também tem antipetismo. Também, mas ali é o berço do PT, né? Mas, o berço mas não sindical. muda, não é muito diferente. Não é diferente da capital, não é diferente de Guarulhos, de Osasco, de Carapicuíba, enfim. Tem gente contra e a favor em todas as regiões, uns mais, outros menos, tal, mas é plenamente possível você construir entendimento a partir das políticas públicas que você propõe. Quem conhece a minha administração em São Bernardo sabe que eu governei com prioridade absoluta para os pobres, para o povo pobre, com política de moradia, de saúde, de segurança pública, de educação, de esporte, de cultura, buscando resolver os gargalos da cidade, acabando com enchente, acabando com problemas, com as áreas de risco da cidade, e assim vamos fazer no Estado, mas sem perseguir ninguém, sem menosprezar os segmentos mais abastados da sociedade. Todos merecem, ou seja, você tem que governar para todos e todas, mas com a prioridade do que você pensa. O que muda? O que muda é que o PSDB sempre governou, não é? E tem um ditado que o Frei Beto gosta de repetir, diz que a cabeça pensa de onde o pé pisa. E quem pisa sempre na elite, pensa com a cabeça da elite. Então, o PSDB sempre governou decidindo, pensando a partir do que a elite pensa. Evidentemente que eu vou governar de onde o meu pé pisa, né? Pensando, decidindo de onde a gente tem origem, no mundo da classe trabalhadora, com os movimentos sociais. Qual vai ser sua... Evidentemente que temos que respeitar todos os segmentos, o empresariado. O empresariado me conhece bem, eu tive negociações com o mundo empresarial por muitos anos a fio, coordenei as bancadas de trabalhadores no estado de São Paulo, no ramo metalúrgico por muito tempo, como ministro interagi com o mundo empresarial, como prefeito me interagi com o mundo empresarial, então aqui não há problema de dialogar com nenhum segmento do Estado, portanto estamos seguros que temos um caminho longo para percorrer. Só para a gente está quase chegando ao fim, candidato, eu queria que o senhor falasse uma coisa que poderia mudar, que o senhor melhoraria numa possível gestão sua, na educação, na saúde, no transporte e na segurança. Qual vai ser a sua prioridade número 1 em cada uma dessas áreas? Primeiro, a educação ela tem que mudar drasticamente a situação do Estado de São Paulo, porque, como eu disse, tem 298,5 mil pessoas fora da escola, de 4 a 17 anos. De 14 a 17 anos, então, nós temos 200 mil. É preciso garantir uma mudança aqui, tanto da arquitetônica das escolas, precisamos introduzir o conceito dos céus, onde você tenha educação, esporte, cultura, tecnologia e lazer junto para você mudar a situação, a educação ser parte integrante de um processo de mudança radical de comportamento na comunidade, naquele território. E educação em tempo integral? O senhor educação de tempo integral, combinado educação com esporte, educação com cultura, educação e tecnologia, reforço, enfim, criar as condições do jovem sair dali preparado para o mercado de trabalho. E se você faz essa combinação territorial, você influi no sistema de segurança e de combate à violência em cada território, você diminui, porque violência você não resolve só com polícia, você resolve valorizando o policial, presença da polícia, efetivo da polícia, mas você resolve, em cima de tudo, com políticas públicas. Não é com polícia que resolve o problema de ausência de segurança, é com políticas públicas, a presença do Estado, é isso que resolve. Essa é a minha experiência de São Bernardo do Campo, isso nós faremos. E na área de segurança, e vamos introduzir... Aqui, eu determinei a equipe que está pensando no programa de governo, pensar esse jovem que está fora da escola, provavelmente, porque ele ficou no dilema, eu estudo ou vou trabalhar. Nós não podemos ter um jovem nessa faixa etária que tem esse dilema.
Se ele está nesse corte social, que tem esse dilema, ele tem que ter direito a uma bolsa para garantir efetivamente o seu estudo, que ele sai dali preparado para o mercado de trabalho. Então, nós vamos estudar a concessão de uma bolsa. Tem bolsa para pós-graduação, tem bolsa para mestrado, tem bolsa para doutorado, não pode ter bolsa para ensino médio profissionalizante? A ausência de dinheiro no Estado de São Paulo não pode ser desculpa, porque nós temos o maior orçamento do Estado, o maior orçamento do Brasil, como eu disse. Então, aqui é questão de decisão e prioridade. Quando você decide fazer você faz. Em segurança, rapidamente, qual vai ser sua prioridade? Primeiro, segurança, eu disse que segurança ele conecta com educação, conecta com o esporte, conecta com a cultura, que é fundamental esse conceito. E, evidentemente, que nós precisamos valorizar o efetivo da polícia e precisamos introduzir tecnologia, gestão aqui, especialmente na Polícia Civil. Porque hoje o coitado que vai lá fazer uma ocorrência pensando que vai ser investigado, se não tiver repercussão mediática, ele não tem aquela investigação porque não tem investigador suficiente. Então, reposição de efetivo é importante nesse processo e, acima de tudo, valorizar e trabalhar conjugado Polícia Militar e Polícia Civil, não separar, como o Márcio França pensou, que isso seria um desastre para a segurança pública do país, de forma que nós podemos, sim, garantir uma melhoria drástica no processo de segurança do Estado de São Paulo. Mas, repito, segurança tem que conectar com o que nós vamos fazer de políticas públicas em cada território, é isso que vai garantir, de fato, os indicadores de melhoria de segurança. Se você dá garantia ao jovem que ele tem empregabilidade, que ele tem uma segurança de salário, você diminui drasticamente aqui o processo de indicadores de violência que acontece no Estado de São Paulo. Uma última pergunta antes do pinga-fogo. Candidato, o senhor é réu pela segunda vez por supostas práticas de fraude e corrupção na licitação e construção do Museu do Trabalho e do Trabalhador em São Bernardo do Campo, né? O Ministério Público diz que a licitação foi montada em um dia, destinada para favorecer uma empresa específica que não tinha condições técnicas e econômicas de construção, né? As obras começaram em 2012, foram interrompidas mais ou menos na metade do ano passado, os desvios teriam chegado a 8 milhões de reais. Como é que o senhor responde a essas acusações? De forma muito categórica. Eu espero que o processo caminhe o mais rapidamente possível, que vai comprovar toda a inocência, não minha, como todos os envolvidos. Porque eu desafiei o Ministério Público, a Polícia Federal, o Judiciário, seja quem seja, de comprovar que houve qualquer desvio nessa obra aqui. O que, na verdade, aconteceu ali foi que o Ministério da Cultura, em algum momento, deixou de repassar, atrasou por conta dos problemas de ordem econômica do Ministério e atrasou a obra e atrasou o processo. Eu devia ter tomado uma outra decisão, devia ter trazido para a esfera municipal e ter terminado a obra do museu. Fiquei brigando para a liberação de recursos e acabou não acontecendo. Agora, a acusação do Ministério Público ela é plenamente infundada e desafio. E qualquer comprovação de qualquer desvio daquela obra, tenho certeza que quando findar o processo, nós estaremos colocados, graças a Deus, como inocentes, porque é assim que somos. Vamos então para o nosso pinga-fogo, candidato. Lava Jato. Grande contribuição no combate à corrupção, mas infelizmente partidarizou, politizou e isso atrapalhou inclusive a condução da economia brasileira. Sérgio Moro. Poderia dar uma grande contribuição para o país se ele não fosse um grande aliado talvez do PSDB, comprovado por fotos com Dória, assim, companhia limitada. Parece que tem aí um certo lado da política. O ideal que um juiz, ele não fica se exibindo em praça pública, ele se pronuncia pelos autos e não como a gente tem visto por prática do Sérgio Moro, não só pelo país afora, mas especialmente nas praças norte-americanas. Gilmar Mendes. Um grande jurista que, lá e cá, mas tem demonstrado que, acima de tudo, é um grande defensor das normas jurídicas que garanta a constitucionalidade do país, especialmente da segurança do poder da República, né? O governo, o funcionamento de governo, proteção ao que é público, enfim. Márcio França. Foi um grande prefeito de São Vicente, foi um grande deputado, agora não sabemos mais o que do França, porque as intervenções dele se aliou muito ao Alckmin e ao PSDB, parece que ele está bandeando de lado. Paulo Scaff. Foi empresário, hoje parece que nem é mais, né? E tem feito uma usurpação indevida dos recursos públicos do Sistema S. João Dória. Uma grande farsa, porque se coloca como um gestor e não político, e, na verdade, é o maior dos politiqueiros, o pior deles, porque promete e não cumpre. E tem um defeito muito grande, que é você trair o que você fala, o que você compromete.
A traição é um pecado que não se perdoa na política. Ciro. Foi um grande ministro de integração, foi grande prefeito, grande vereador, deputado, governador, e um grande candidato à presidência da República, e torço para que ele seja feliz, né, e que, quem sabe, um dia, quem sabe em 2022 podemos apoiá-lo. Ou 2018. Lula? 2018 nós vamos de Lula. Lula, uma grande liderança, inspiração das minhas atuações, um grande mestre do meu aprendizado e grande esperança para o povo brasileiro. O povo brasileiro tem esperança no presidente Lula, da geração de oportunidade, de empregos, de mais educação, mais moradia, Minha Casa Minha Vida, as mulheres, né, a política para as mulheres, para os negros, enfim. Lula é a grande esperança do nosso povo. Muito obrigada, candidato, pela sua participação. Foi ótimo tê-lo aqui no É Notícia, esclarecendo um pouquinho mais sobre as dúvidas dos telespectadores e seus projetos e propostas para São Paulo. Eu que agradeço, deixo um grande abraço aos telespectadores e obrigado pela audiência. Obrigada, então, pela sua audiência, pela sua companhia. Semana que vem a gente volta com mais um É Notícia. Na próxima segunda-feira. Tenha uma excelente semana, uma boa noite. Até lá. Tchau, tchau.